Olá, muito boa noite. Há 13 anos está parado no Congresso um projeto que trata da internet. O objetivo é definir os direitos e deveres dos usuários e a atuação das empresas e do governo. É uma espécie de constituição da internet. Em 2011, o governo enviou uma nova proposta ao Legislativo e os projetos foram unificados. Depois das denúncias de espionagem dos Estados Unidos ao Brasil, o Marco Civil da Internet voltou a receber a atenção dos parlamentares. No programa de hoje, recebemos o relator da proposta, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. Ele defende a obrigatoriedade do Brasil armazenar dados de grandes empresas internacionais de internet. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite, Eric. Boa noite, Alexander. Boa noite a todos que nos acompanham aí pela Rede TV. Também recebemos Alexander Castro, diretor de regulação do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia. Para Alexander, o texto do Marco Civil prejudica o modelo de negócio das operadoras e dificulta a apuração de crimes na internet. Obrigado pela presença e uma boa noite para o senhor, doutor Alexander. Obrigado, Eric. Boa noite, deputado Molon. Boa noite. É uma satisfação estar presente aqui hoje. Os principais pontos do Marco Civil da Internet são a privacidade dos usuários e a neutralidade da rede, ou seja, a garantia de que todas as informações que circulam na internet sejam acessadas sem distinção de conteúdo, origem, destino ou serviço. Mas com as denúncias de espionagem dos Estados Unidos a brasileiros, inclusive a presidente Dilma Rousseff, um dos pontos discutidos com mais destaque é o do armazenamento de dados no Brasil. Uma das propostas é que, se a coleta de dados de internautas for feita no país, terá que ficar em território nacional, para impedir qualquer tentativa de espionagem e invasão da privacidade das comunicações de brasileiros. O governo quer incluir no Marco Civil a instalação no Brasil de centrais de processamento e armazenamento de dados. Aqui nós somos dela, nos faltam leis. E eu tenho certeza que, dentro desses fatos agora revelados, Poder Executivo e Poder Legislativo juntos agilizarão a aprovação do Marco Civil da Internet. Bom, de que forma o Marco Civil pode impedir a espionagem? Veja bem, Eric, para impedir a espionagem, para enfrentar, na verdade, para enfrentar esse problema, né? Quer dizer, quando a gente faz lei no Congresso, a gente procura enfrentar uma série de problemas, lacunas, desafios que a sociedade brasileira tem. Então, quando nós fazemos leis penais que criminalizam determinadas condutas, nós queremos mostrar para a sociedade que aquela conduta não é aceita pela própria sociedade, é isso que revela a decisão do Poder Legislativo, sem a ilusão de que a mera edição de uma lei vai acabar com algum crime. A criação de uma lei penal, ela inibe a prática daquele crime, né? Ela desestimula alguém a praticar aquela conduta, já que ela passa a aplicar uma pena a quem praticar aquela conduta, né? Da mesma forma, o Marco Civil, nós não temos a ilusão de que uma lei possa impedir uma prática como essa. Mas uma série de medidas, como bem disse a presidente da República na Organização das Nações Unidas, na abertura da Assembleia Geral, são necessárias medidas legislativas, medidas tecnológicas e de adoção de mecanismos para enfrentar esse problema. Do ponto de vista de tecnologia, e de investimentos em infraestrutura, o Brasil precisa ter cabos, o Brasil precisa de satélite, nós precisamos de roteadores auditáveis, de hardwares e softwares auditáveis também, com código-fonte aberto, para que nós saibamos o que há nos programas. Aqui eu estou me referindo a medidas técnicas, tecnológicas, de infraestrutura, e de outro lado nós precisamos de uma lei, já que a internet existe no Brasil comercialmente há 18 anos e não existe nenhuma lei que estabeleça direitos e deveres do usuário da internet no Brasil. Então, o internauta brasileiro, os mais de 100 milhões de internautas brasileiros, não tem uma lei que proteja a sua privacidade na rede, que garanta uma rede neutra, que não discrimine pacote de dados, né? E é para isso que a gente está propondo, ou melhor, defendendo, eu sou relator, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, da presidenta Dilma, da presidenta da República, e nós queremos aprovar essa lei para dar essa segurança aos mais de 100 milhões de internautas brasileiros. O senhor que representa as empresas de telecomunicações, as empresas com esse Marco Civil, é possível que se impeça a espionagem? O setor, ele entende, não está com uma posição muito diferente da que o deputado Molon apresentou. A gente entende que uma lei por si só, ela não vai conseguir coibir totalmente a questão de espionagem ou dos ilícitos na internet. Ela tem que sempre vir acompanhada de uma série de outras medidas,
né, que dizem respeito à rede propriamente dito, a questão relativa à privacidade de uma forma regulamentar, não só do ponto de vista do setor de telecomunicações, porque é importante que se diga que no ecossistema da internet, né, existem os provedores de acesso, que são as operadoras que permitem, que possibilitam o acesso dos usuários à internet. Existem todos os demais provedores que são chamados provedores de aplicação. Esses provedores de aplicação, eles vão oferecer algum tipo de serviço, algum tipo de aplicação que vai utilizar a rede de telecomunicações, né, faz uso dessa rede de telecomunicações. É como se fosse um caminhão, onde na caçamba eu posso montar um circo, eu posso montar uma lanchonete, eu posso montar uma escola, eu posso montar um pequeno teatro, né? Então, o caminhão, dentro do exemplo que eu estou dando, seria então as telecomunicações. E os demais serviços são aqueles que estão em cima da caçamba. O que a gente entende, o que o setor entende, é que no que diz respeito às telecomunicações, ao caminhão propriamente dito, né, a gente já tem uma legislação aplicável ao setor de telecomunicações e um amplo marco regulatório, né, que foi editado pela Anatel. E todas essas questões, esse tripé importante que está sendo tratado também no Marco Civil, que é a privacidade, que é a neutralidade de rede, que é a questão da inimputabilidade da rede, sigilo, privacidade, de uma forma geral, todos esses pontos estão contidos na regulamentação, na área de telecomunicações, na regulamentação da Anatel e também na legislação. O que a gente entende e espera e defende, por isso a gente defende alguns aprimoramentos na lei do Marco Civil, é que para os provedores de aplicação, ou seja, para aqueles que atuam em cima do caminhão, que usam, por isso é um chamado de serviço de valor adicionado, que usam, então, o serviço de telecomunicações como suporte, né, é que aí sim existe uma lacuna maior em termos de legislação. E, para isso, o Marco Civil, então, poderia suprir essa lacuna adequadamente. Então, falando de usuários, quem usa, o que vai mudar na rotina do internauta com a aprovação do Marco Civil, deputado? Olha, o internauta vai ter uma série de garantias que hoje ele não tem, né? Por exemplo, a proteção à sua privacidade vai aumentar muito, né? Sob vários aspectos. Então, de um lado, a navegação do internauta não poderá ser gravada, analisada e vendida para marketing dirigido. O internauta que criar um perfil numa rede social, quando quiser excluir esse perfil, vai poder pedir a exclusão definitiva dos seus dados. Hoje em dia não há essa regra. Então, o internauta desiste de ter um perfil numa rede social, pede a exclusão do perfil e depois ele descobre que os dados não foram apagados, eles foram indisponibilizados. Nós vamos exigir que ele tenha o direito de pedir que eles sejam apagados. Os dados pessoais são do internauta e não da rede social onde ele postou esses dados pessoais, né? Então, nós temos assim, os dados de acesso a aplicações dele não podem ser fornecidos a terceiros sem que ele permita. Os dados de acesso à conexão dele também não podem ser fornecidos sem que ele permita. Então, nós estamos criando uma série de regras protegendo a privacidade do internauta. Esse é um exemplo de uma das coisas que vai mudar. Então, o Marco Civil garantiria a proteção dessas informações, da privacidade. Então, falando especificamente com relação à privacidade, existem outros aspectos, o deputado Molon depois também tenho certeza que vai abordar, mas falando especificamente da privacidade, né, uma coisa que eu gostaria de registrar é, por exemplo, dentro daquele marco regulatório que eu mencionei, né, a privacidade é extremamente detalhada no marco regulatório que é editado pela Anatel, né? Então, todas as questões do sigilo, das comunicações, a inviolabilidade das comunicações, né, a forma de guarda dos dados pessoais dos usuários, e isso não é só no tempo da internet, já foi no tempo da telefonia, já desde o tempo da telefonia. Então, quando você faz uma chamada telefônica, né, as empresas elas armazenam o que a gente chama de CDR. CDR que são os dados que você, no número que chamou, que originou a chamada, o tempo que durou de duração da chamada e qual foi o terminal de destino. Essas informações que é um subconjunto pequeno de todos os dados pessoais que o usuário tem, tá certo? Mas esses dados eles são armazenados, guardados em data centers aqui no Brasil e cabe às empresas a guarda desses dados. Se por algum motivo, alguma razão, esses dados vierem a ser violados, né, a Anatel, através da sua fiscalização, o Ministério das Comunicações, os órgãos de controle do governo, eles terão todas as possibilidades, né, de autuar a empresa, abrir um processo de apuração de descumprimento de obrigação, sancionar a empresa
com relação a uma eventual quebra de coisa, mas da privacidade. Mas o fato é que os dados estão aqui. Na internet não vai ser diferente. No que diz respeito à internet, a ideia era que as empresas continuassem a guardar o IP que originou a conexão, o tempo de conexão e o IP de destino, né? O Marco Civil ele traz uma inovação do que a gente atualmente faz, que é quebrar essas informações em duas. São chamados registros de aplicação e registro de conexão. Os registros de conexão é o IP de origem e o início da chamada, da conexão e por quanto tempo ela se manteve conectada, né? Não está o IP de destino, né? O IP de destino está nos registros de aplicação. São informações complementares. E para isso, para que você possa apurar adequadamente um ilícito na internet, e não somos nós do setor de telecomunicações que defendemos isso, mas a Polícia Federal, já tivemos diversas manifestações de pessoas lá do Ministério Público, que defendem que sem essas duas informações, os logs de conexão e os logs de aplicação, a apuração de ilícito na internet vai ficar bastante prejudicada, às vezes até inviabilizada. Então, é por essa razão que a gente defende um pequeno aprimoramento no Marco Civil nessa questão, para que ou se obrigue os provedores de aplicação a guardarem esses dados, ou se possibilite aos provedores de acesso guardarem então também. Do jeito que está, não ajudaria na apuração de crimes? Teria que fazer algum ajuste no texto? Olha, eu tenho uma visão diferente, com todo respeito à visão do setor, né, dos provedores de conexão, né? Veja bem, Eric, essa questão de liberdade e segurança é sempre um equilíbrio desafiador, né? Vamos supor, um orelhão. Né? Um orelhão, ele pode ser mal utilizado, né? Você pode usar um orelhão que não registra o CPF, a identidade de quem usou. Nós não somos obrigados a nos identificar quando vamos para um telefone público, dar um telefonema, que pode ser usado para fazer uma ameaça, para exigir um pagamento de uma quantia para libertar alguém de um sequestro. Nem por isso o Brasil deixa de ter telefones públicos. Aliás, o Brasil não, o mundo, né? Seria muito mais seguro para todos nós que todos nós andássemos na nossa roupa com o número do nosso CPF ou da nossa identidade estampada na nossa roupa, para que a qualquer momento as câmeras que registram as nossas entradas em lojas pudessem identificar quais são as pessoas que estão ali, se tem algum suspeito, e assim por diante, né? Quer dizer, nós poderíamos levar ao absurdo essa ideia de garantir o máximo de segurança, mas tirando, de outro lado, toda a liberdade. Então, o desafio do Marco Civil de qualquer lei é encontrar um equilíbrio que proteja a privacidade do indivíduo com a segurança. Qual é o problema da guarda de registros na internet, diferente da guarda de telefones? Quando a gente guarda apenas os números de telefones de quem liga para quem, você só sabe qual número falou com qual. Você não sabe quem falou com quem e você não sabe o que foi falado. Tem dados mais específicos, né? A internet já não é bem assim. Na internet é possível guardar tudo. Tudo que se fala pode ser guardado, né? Seria o equivalente na telefonia a, por uma questão de segurança, grampear todos os nossos telefones e tudo que nós falássemos ao telefone que fosse gravado, para que se algum dia alguém suspeitasse de algum crime cometido por você, se ouvissem todas as ligações que o Eric fez na sua vida. É razoável isso? Não. O Constituinte adotou a regra de permitir a interceptação telefônica só com ordem judicial. Nós estamos adotando a mesma medida no Marco Civil. Então, em que situação o sigilo da comunicação deveria ou poderia ser quebrado? Quando houver, na minha opinião, vamos ouvir depois o Alex, mas quando houver fundada a suspeita com autorização judicial. Existe a possibilidade de requisição de dados cadastrais que nós vamos garantir para as autoridades administrativas que procedem a investigações, mas quebra de sigilo de comunicação, até em respeito à Constituição, só com ordem judicial. O deputado Molon, posso... Claro, por favor. O deputado Molon vai permitir discordar dele nesse ponto, pelo seguinte, na verdade, quando a gente está falando de guarda de logs, a gente não fala da navegação em si do usuário. É a mesma coisa como ele mencionou, a questão relativa ao que você conversa com a outra pessoa do outro lado do telefone. A gravação da chamada, o monitoramento da conversação, isso não é feito pelas empresas. Elas guardam exatamente o número que originou a chamada e o número que destinou a chamada. A mesma coisa na internet. A ideia não é se guardar, se monitorar, se guardar
a navegação do internauta, mas o número do IP que ele originou a conexão e o IP de destino é importante para a apuração desse ilícito. Conforme eu menciono, né, essas informações, isso é importante para a gente decidir. Nós estamos num momento crucial, né, o projeto vai ser votado dentro em breve, em função da urgência constitucional que foi publicada. Então, nós estamos num momento crucial para definir que tipo de internet que a gente quer para o Brasil. Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Porque, no fundo, é o seguinte, o setor entende que a preservação da liberdade de expressão deve ser assegurada, tá certo? Mas existem outros direitos, como o direito à honra, o direito à sua privacidade, o direito a uma série de coisas do cidadão, em geral, né, que também tem que ser preservados. E é muito fácil hoje para um usuário qualquer, ele abrir um perfil no Facebook, ou perfil no Google, em qualquer usuário, ele faz um perfil fajuto, coloca ali na internet, naquele blog que ele colocou, que ele abriu, ou no Facebook, na rede social, coloca uma série de inverdades, afrontando a honra de alguém, etc., que é necessário que se dê ferramentas às autoridades para que elas possam averiguar e investigar quem está fazendo isso, tá certo? E pegar o autor desse crime e sancioná-lo. Mas o texto não deixa claro isso? Não? O que acontece é que o texto faculta aos provedores de aplicação, quer dizer, então, se faculta, eles podem guardar ou podem não guardar as informações. Nós, os provedores de acesso, estamos impedidos de guardar essa informação, então o que acontece? Não existe como apurar quem foi, que site, e isso é até uma prova cabal, né? Porque, efetivamente, quando o usuário ele se conecta a um determinado site, seja um site pornográfico, seja um site, qualquer tipo de site, onde esteja gerando algum conteúdo ilegal, seja porque afronta o direito de propriedade, seja porque afronta a honra de alguém, etc., tá? Há necessidade de se fazer essa investigação. Porque o que se quer é garantir a liberdade de expressão, mas se quer também responsabilidade de uma internet limpa. Claro, mas hoje os provedores têm essa liberdade de retirar a publicação se um usuário fizer uma reclamação. Não, aí eles vão entrar então numa outra questão. Mas vamos a gente pode até entrar nessa outra questão, mas só para esclarecer bem esse ponto. Quer dizer, o que o Alexander está dizendo, por um lado, é verdade. Nós não exigimos que todo provedor de aplicação guarde os IPs de quem o acessa. Sabe por quê, Eric? Porque se a gente exigisse isso, significaria exigir que o seu blog, se você tem um blog, guardasse todos os IPs que o acessam. Você teria que custear, para ter um blog, o armazenamento dos dados dos IPs de quem lê o seu blog. Uma padaria teria que armazenar os IPs de quem entra no site da padaria para ver quais são os produtos. Essa é uma exigência absurda que não existe em lugar nenhum do mundo. Seria a mesma coisa que exigir que cada um que fosse ao correio mandar uma carta, para evitar que mandasse uma carta com ameaças, tivesse que apresentar a carteira de identidade e tivesse que bater o remetente da carta com a identidade de quem está enviando. Ou que qualquer um que fosse usar um orelhão tivesse que botar a sua digital no orelhão para poder telefonar e ser identificado e evitar que desse um trote. No fundo, o setor reclama, e eu entendo, porque como não é essa vedação de guarda desses dados hoje, essa é uma boa fonte de renda para o setor. Aí, com todo respeito, com toda a franqueza, quer dizer, a preocupação não é exatamente a da segurança. A preocupação é porque esse é um bom negócio para as operadoras. Por quê? Porque ao guardar os sites que nós visitamos, essa informação vale dinheiro, Eric. Ou seja, a nossa navegação é analisada, essa informação é vendida, sem que sequer a gente saiba que a gente é a mercadoria. Entende? Quer dizer, a sua navegação na internet, ela hoje pode ser analisada, vendida, como mercadoria, sem que você sequer saiba que estão analisando a sua navegação. É por isso que as operadoras querem poder continuar guardando. Não é por uma questão, desculpe, com todo respeito, de segurança. É porque é um negócio, e eu acho até que o setor tem o direito de defender esse modelo de negócio, que é o modelo de negócio que eles fazem até hoje. Só que o meu papel é defender o internauta. Eu vou defender a privacidade dos 100 milhões de internautas. Então, agora vamos tratar da questão das empresas. Posso só fazer um comentáriozinho rápido sobre isso? Pois não. Bem rápido. É só, dentro dessa linha que o deputado Molon comentou, a gente está alinhado com relação a essa questão. Realmente, exigir que os provedores, todo o provedor de aplicação,
Você pode ser um provedor de aplicação, se você disponibilizar uma informação no seu blog. É um né? site, né? É verdade. provedor de aplicação. Seria muito oneroso para ele, né, para esses pequenos provedores fazerem essa guarda. Entretanto, é muito diferente para os grandes provedores. Né? Os gigantes da internet hoje são algumas empresas americanas, por sinal, que detêm o controle da internet no mundo. Então, para eles que oferecem esse tipo de serviço aqui, seria absolutamente factível, né, fazer essa guarda e viabilizar a adequada apuração. Com relação à questão... Desculpa te interromper, só para concordar com você, eu acho que você tem toda a razão. Só que, nesse caso, é do interesse do negócio desses provedores guardar essas informações, porque eles também usam essas informações por questões comerciais. Então, os gigantes da internet, eles guardam sim, porque a eles interessa conhecer o perfil do seu consumidor. Eles não precisam ser obrigados a guardar. Eles já guardam. Porque interessa eles guardar e saber qual é o perfil do seu usuário. Por isso é que é necessário obrigá-los a guardar. Desculpe, é para concordar com você. Né? Mas o fato é que é aí que a gente tem uma pequena discordância, porque é aí que a gente pede o aprimoramento da lei. Porque, efetivamente, se eles já guardam, tá certo? Naturalmente que aqueles provedores que estão hoje estabelecidos no país, né, eles vão guardar os dados aqui no país. Efetivamente, há uma boa chance para isso. Se bem que hoje, por exemplo, a gente vê a Amazon, né, que está oferecendo serviços de armazenagem no Brasil e vai guardar os dados dos brasileiros em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Né? Mas o fato é o seguinte, o que a gente quer é que os dados sejam guardados aqui no país. Por quê? Efetivamente, as empresas operadoras hoje elas guardam esses dados em data centers. A gente tem ouvido ao longo dessas discussões do Marco Civil vários questionamentos. Mas colocar data center no Brasil é caro, botar no Chile é muito mais barato, botar em Miami é muito mais barato do que botar no Brasil. Mas esse é um ônus que as empresas de telecomunicações têm para fazer a guarda dos dados, né, e investe milhões. O maior data center da América Latina está aqui no Brasil e pertence a uma empresa operadora de telecomunicações. Então, o que a gente quer é efetivamente que esses grandes provedores guardem sim, mas guardem no país. E por quê? Quantas vezes a gente já ouviu situações do seguinte sentido: a Justiça pede os dados, até a Justiça pede os dados a um determinado provedor e ele diz que não pode fornecer os dados porque esses dados estão nos Estados Unidos. Tá? E a lei americana não permite que esses dados sejam fornecidos a terceiros. E sugere, então, que seja utilizado aquele instrumento do MLAT, né, para fazer um acordo mútuo, bilateral entre nações, onde, através desse acordo entre nações, aí a Justiça poderia pedir esses dados. Ora, para uma coisa corriqueira, como é uma solicitação de um cidadão que esteja se sentindo ofendido, né, por uma notícia que está sendo colocada lá na internet contra ele, contra a honra dele, ou contra um direito autoral, uma propriedade que ele tem lá, e ele quer então, que seja investigado, ele quer até montar as provas para entrar com uma ação contra a pessoa que colocou a informação, né? Já imaginou ele ter que recorrer a um acordo internacional? Então, se os dados estiverem aqui no Brasil, tá, isso significa o quê? Investimento no país, isso significa emprego no país, e o ponto que a gente também reforça é que, efetivamente, essas grandes empresas, né, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, todas americanas, né, hoje elas prestam serviço aqui através de plataformas e equipamentos que estão no exterior. E elas podem dizer, e infelizmente o Marco Civil não tem um condicionante que garanta que, mesmo eles prestando esse serviço através de plataformas e equipamentos que estão no exterior, né, que eles têm que garantir, primeiro, a entrega dos dados e, segundo, estar obediente às leis brasileiras. Então, essa é uma questão, só para comentar a última questão com esse ponto. Essas empresas, elas colocam nos termos de privacidade, política de privacidade deles, por exemplo, que em caso de conflito, o fórum é o Fórum da Califórnia. Então, efetivamente, fica uma coisa, se está no Brasil, o fórum tem que ser no Brasil. Então, são esses aprimoramentos que a gente tem conversado com o deputado Molon e com outros parlamentares, no sentido de a gente buscar aperfeiçoar o Marco Civil. Éric, eu gostaria de comentar essas observações do Alexander, inclusive porque eu concordo com uma série delas. Quer dizer, em muitos pontos nós divergimos, em outros nós concordamos. Eu acho também um absurdo que uma empresa sediada no Brasil, que fatura no Brasil, que vende publicidade no Brasil, num determinado momento diga: não vou entregar os dados para a Justiça brasileira porque eu tenho que obedecer à legislação americana.
Claro que isso é inaceitável. E, de fato, o Marco Civil deve enfrentar esse problema e nós vamos enfrentar. Nós estamos estudando a melhor forma de fazer isso, exatamente para garantir, primeiro, a nossa jurisdição, quer dizer, que vale o direito brasileiro sobre o território brasileiro e não o direito de outro país, né? E também para proteger a privacidade do cidadão brasileiro. Vai valer a lei brasileira, não vale a lei de outro país. Para contratos celebrados aqui no Brasil, vai valer a lei brasileira, por mais que a gente reconheça essa escala mundial da rede, né? Quer dizer, a rede de computadores hoje é uma rede mundial. Então, isso também coloca certos desafios para a forma tradicional da gente ver o direito, né? O direito se aplica sobre um determinado território onde há a soberania de determinado Estado, não é isso? E a rede mundial de computadores coloca um desafio para essa visão. Mas eu tenho certeza, as empresas que têm sede aqui no Brasil, quem está estabelecido no Brasil, quem vende aqui no Brasil publicidade, serviços, tem que cumprir a lei brasileira na proteção dos nossos cidadãos. Então, quando aprovado o Marco Civil, o que muda definitivamente para as empresas? As empresas operadoras? Isso. Bom, nós estamos ainda num processo de apresentar propostas e aprimoramentos com relação ao Marco Civil, principalmente naqueles pontos do projeto de lei que afeta as operadoras, de uma maneira geral. Um desses pontos é a questão da neutralidade de rede. Tá certo? A gente tem constantemente comentado e divulgado que o setor ele não é contra a neutralidade de rede. Pelo contrário, nós somos a favor da neutralidade de rede. O que a gente defende é que, e é importante até que eu diga, eu não conheço, assim, é raro encontrar um interlocutor que esteja atuando dentro desse processo de discussões, audiências públicas, consultas públicas, workshops, seminários que tratam desse assunto, alguém que possa ir contra o conceito de neutralidade de rede. O que a gente coloca claramente é de que o que está no Marco Civil não é neutralidade de rede. Ele vai além da neutralidade de rede. E para que não fique parecendo ao telespectador que a gente está fazendo aqui uma retórica, né, eu já tenho colocado isso por diversas vezes que, por exemplo, vamos pegar os países que já legislaram sobre esse conceito. Né? Então, vamos pegar o Chile, que é muito colocado. Se pegarem a lei chilena, né, e fizerem a tradução para o português, né, para aqueles condicionantes da neutralidade de rede, para a gente está ótimo, tá certo? A gente entende que está ok. Se pegar a lei colombiana, a mesma coisa, traduz do castelhano para o português, está ótimo. Se pegar as regras do FCC, que é o órgão regulador americano, né, traduzir os condicionantes de neutralidade de rede para o português, está ok. E se pegar agora recentemente, dia 11 de setembro passado, né, a Comunidade Europeia, depois de uma longa discussão com vários países, vários segmentos econômicos da Comunidade Europeia e vários segmentos da sociedade, apresentou uma proposta para a neutralidade de rede. Né? Se também pegarem aquele texto da Comunidade Europeia, traduzirem para o português e colocarem no Marco Civil, para a gente está bom. Então, efetivamente, isso reforça a nossa ideia de que nós não somos contra a neutralidade de rede. Nós somos a favor da neutralidade de rede e, dentro do que é neutralidade de rede, adotado de forma praticamente em todos os países que já legislaram sobre esse assunto. Não está na proposta, deputado Molon, o senhor que é o relator e defende a neutralidade também de rede? Não, está. Mas neutralidade de rede é mais ou menos como reforma política. Todo mundo é a favor. Cada um a favor de uma determinada reforma política. Ninguém diz que é contra a reforma política. Neutralidade de rede é assim também. Todo mundo diz que é a favor, mas cada um entende neutralidade de rede de um jeito. Eu vou tentar traduzir para você, para o telespectador da gente, como é que eu vejo a neutralidade, o que eu acho que não pode acontecer com a rede. Primeiro, eu acho que não pode o provedor de conexão, a empresa para quem eu pago para me conectar à internet, determinar qual provedor de aplicação de conteúdo vai chegar mais rápido no meu terminal. Ou seja, discriminar pacotes de dados em função da origem ou do destino. Eu não aceito que o meu provedor de conexão celebre um acordo comercial com um site de notícias qualquer que seja, para que ele carregue mais rápido no meu terminal em detrimento de outros, porque esse provedor de aplicações, ou esse site de notícias, pagou uma taxa especial para o meu provedor de conexão. Não, eu estou pagando a minha conexão, 1 mega, 2 mega ou 10 mega, que vai continuar existindo, é importante que se diga isso. Nós não queremos iludir ninguém, dizer que vai todo mundo ter 10 mega
de velocidade, não é isso, de banda, não estamos fazendo demagogia. As diferentes velocidades continuarão existindo. O Marco Civil não acaba com isso. Mas dentro desses seus 10 mega, eu defendo que você faça o que você quiser com isso. Você acesse o conteúdo que quiser, você acesse vídeo, música, voz sobre IP, rede social ou e-mail, coisa que alguns provedores de conexão não querem. Eles gostariam de fatiar a internet, cobrar um preço para usar 2 megas só para e-mail, mais um preço para usar e-mail e rede social, ou mais outro tanto para acessar vídeo, ou mais outro tanto. E nós não queremos isso. Por quê? Porque isso vai criar exclusão digital. A gente está fazendo um esforço enorme para as pessoas terem acesso à internet. Agora, quem tem acesso vai perder. Vai parar de poder fazer um curso online, porque é vídeo, e vai ter que só acessar e-mail. Quem não pode pagar um pacote de R$200, não é razoável isso. E no Congresso há um consenso sobre a neutralidade de rede? Não. Essa é a visão que eu tenho, muita gente tem, mas tem parlamentares que defendem essa visão do setor de provedores de conexão também. Esse é o tema mais polêmico, porque, naturalmente, ali estão misturados os maiores interesses econômicos, porque garantir a neutralidade de rede, nesses termos que eu estou dizendo, impede uma série de modelos de negócio que os provedores de conexão gostariam de fazer, mas que eu entendo, e muita gente entende, prejudicial aos internautas. Então, aqui tem um conflito de fundo econômico. Eu não estou fazendo nenhuma acusação, não. É um interesse legítimo do setor econômico, mas que eu entendo que é contrário aos interesses do internauta. Então, eu vou brigar contra isso. Bom, então, queria pegar esse gancho do deputado Molon e esclarecer a população e os telespectadores exatamente qual é o ponto. Quer dizer, quando eu mencionei que a gente estaria de acordo a estar aderente à legislação de todos esses países que eu mencionei, significa que todos esses países, efetivamente, não consideram a neutralidade de rede para eles, é aquela neutralidade de rede, como o deputado Molon falou, onde, efetivamente, o usuário, a rede não vai discriminar, nem vai privilegiar ninguém, tá certo? Então, independentemente do serviço que você comprou, se você comprou um serviço Premium, Plus, etc., você comprou um serviço só de e-mail, por exemplo, tá certo? Eles vão ter, os pacotes vão trafegar na rede da mesma forma, com a mesma prioridade, a rede não vai discriminar ninguém com relação a isso e nem vai priorizar ninguém. Nem vai discriminar nenhum provedor de conteúdo, nem vai priorizar nenhum provedor de conteúdo. Isso, na essência, é o que é a neutralidade de rede. É a discriminação, né, não razoável, por uma questão comercial, por exemplo, porque, eu posso ser um provedor de acesso, mas eu também sou provedor de serviço de telefonia fixa, comutado. Então, eu vou bloquear aqui intencionalmente aplicações de VoIP, por exemplo, para você não poder falar pela internet usando o Skype e coisas assim. Para ganhar na telefonia. Para concorrer com a da telefonia. Então, o que a gente defende é o seguinte, nós não estamos defendendo isso e, por isso, estamos aderentes à legislação do resto do mundo em relação a isso. O que se coloca, né, é que alguns setores, alguns segmentos, infelizmente, inclusive estão apoiando o projeto tal qual está, entendem que neutralidade de rede é uma maneira de você evitar o fatiamento da internet, tá certo? Então, isso é fácil de ser contornado, porque a gente coloca para todos os parlamentares, para todos os interlocutores, que a internet full, a internet plena, aquela que você pode falar o tempo todo com VoIP, acessar vídeo, acessar qualquer tipo de aplicativo existente ou futuro, tá certo? Ela tem que ser obrigatoriamente ofertada por todos os provedores. Tá? O que a gente quer é que, além disso, tá certo? Os provedores possam ofertar outros tipos de pacotes. Por exemplo, o que os usuários são diferentes. O que a gente coloca é o seguinte, hoje 20% dos usuários, 20% a 25% dos usuários, eles consomem 80% da capacidade da rede. Significa o seguinte, que esses heavy users, né, que são os que consomem bastante banda, né, eles têm um perfil completamente diferente do restante, da grande maioria da população. Então, o que a gente gostaria de poder discutir, né, que na verdade não tem, se você me pergunta assim, o setor já tem um plano de negócio para apresentar agora? Não temos ainda. Tá certo? Porque isso vem sendo discutido no mundo inteiro. São as operadoras da Europa, são as operadoras nos Estados Unidos, somos nós aqui, que estamos querendo discutir uma maneira de
de dar sustentabilidade aos investimentos. Os investimentos que vão ser precisos... A internet de hoje, é importante que se diga, a internet de hoje é muito diferente da internet de 1995, quando foi lançada comercialmente, né? E vai ser muito diferente da internet em 2025. Né? Então, o que a gente quer, sabe, né, que precisa fazer muito investimento. Até 2020, a gente tem uma estimativa feita por uma empresa de consultoria, a LCA, que estima que vai ser preciso investir na rede, para expandir a rede, modernizar a internet, 165 bilhões de reais. Ora, para se ter esse dinheiro, para se expandir 165 bilhões, a rede com esses 165 bilhões de reais, é importante que se tenha sustentabilidade nesses investimentos. Tá certo? E hoje, o que acontece? Você tem uma quantidade de informação na internet muito baseada em vídeo, em aplicações real-time, que demandam muita banda e, dessa forma, consome rapidamente os recursos disponíveis. Então, aquele recurso contratado acaba... na verdade, a só velocidade... O que significa a velocidade? A velocidade é o seguinte, é quanto tempo, com que velocidade você vai jogar na rede aquela informação que você quer mandar, ou que você quer trazer da rede. Tá certo? Então, quem tem velocidade de 20, 30 mega, coisa assim, vai ler a informação com muito mais rapidez. Né? E, consequentemente, ele vai poder jogar na rede muito mais informação. Eu posso abrir 3, 4, 5 sessões, trabalhar até ao mesmo trabalhar tempo. Em paralelo, e eu vou baixando 6 filmes ao mesmo tempo. E como eu estou a uma velocidade muito maior, eu vou simplesmente baixando esses filmes e consumindo a banda toda. O meu vizinho de bairro, tá certo? Que efetivamente tem uma velocidade de 1 mega, por exemplo, 2 mega, né? Ele vai ter uma velocidade lenta, um resultado lento. Por quê? Porque o outro está consumindo a banda toda. Então, o que se quer, inclusive para regiões do país, a gente fez uma estimativa aqui, nós temos aproximadamente 2.500 municípios no país onde o IDH é baixíssimo, então, onde não se caracteriza uma demanda efetiva para a internet. Né? Então, o que a gente se propõe é se fazer com a internet algo semelhante que se faz para o programa Minha Casa Minha Vida, né? Luz para Todos, onde se dá o produto, né? Você oferece produto para pessoas de baixa renda, né? De uma forma ligeiramente diferenciada, que em vez de dar a luz trifásica, dou uma luz monofásica. Em vez de dar uma residência com granito, com etc., eu dou uma residência com compatível com a realidade. Compatível com a capacidade, inclusive, de pagamento que aquela pessoa tem. Agora, não quer dizer que ela vai ser obrigada, por exemplo, a só ter e-mail, a só acessar o Facebook, eu só pode usar o provedor do Google. A verdade é o seguinte, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, eu posso ter um plano, por exemplo, onde o usuário vai ter um tempo de vídeo. Você pode baixar por mês 5 horas de vídeo. Pronto. E isso está adequado ao perfil de consumo dele. Então, ele vai comprar aquilo. Agora, depois eu vou passar a palavra para o deputado Morlon, porque o que você fazer o dimensionamento da rede baseado em acesso ilimitado para todo mundo, significa que você vai ter que dimensionar a rede de uma forma superdimensionada. Mas veja, esse realmente é um ponto de discordância, né? Nós concordamos em outras coisas, nisso aqui nós discordamos. Eu realmente não desejo que se possa fatiar a experiência da internet, porque eu sei o que vai acontecer. Quem vai poder pagar pelo pacote premium é 5% da população brasileira. Então, os 100 milhões de internautas que hoje podem usar e-mail, rede social, vídeo, música ou Skype, cada um na velocidade pela qual paga, primeiro porque não é gratuito, segundo porque se paga por uma velocidade. E isso é que é surpreendente, quer dizer, a velocidade paga sobretudo... Na internet móvel, eu entendo a dificuldade de se dimensionar a rede. Eu entendo. No celular, você ter acesso à internet, é difícil fazer uma previsão mais segura, visto que você tem flutuação. As pessoas, cada hora, estão em um lugar e usam a internet daquele ponto. Isso é de um cálculo muito mais difícil do que a internet fixa. É dinâmico, né? Agora, é claro. Agora, a internet fixa, Eric, se o setor, se um provedor de conexão me vende 10 mega, ele sabe que eu vou consumir 10 mega, ele tem que estar preparado para me entregar 10 mega. E não entrega 10 mega, entrega 2 mega. É isso que está errado, quer dizer, a internet brasileira é cara e de baixa qualidade. Infelizmente, isso tem que ser dito. Então, o problema aqui não é fatiar a internet para adequar os internautas às dificuldades que o setor experimenta. Eu acho que é o setor que tem que dizer, olha, eu não tenho como vender 10 mega, eu vou vender 2. E anunciar 2, e entregar 2, ou 1.8. Agora, ele vende 10. E diz, bom, mas agora ele está usando a internet o tempo todo. Sim, mas foi para isso que eu paguei 10 mega.
Porque eu quero usar o tempo todo, eu preciso usar o tempo todo e eu pago para usar o tempo todo. Não, o setor quer dizer, não, esses seus 10 mega, a partir de agora você vai usar só para e-mail e rede social. Você não fique baixando filme. Então não venda 10 mega, venda 2 mega, venda 1 mega e diga para as pessoas o que você consegue entregar e entregue. Os provedores de conexão não estão entregando aquilo que vendem. O problema central é esse. Eu queria também fazer mais uma observação também com relação a esse ponto. O deputado Molon aborda essa questão de que as empresas oferecem 10 e entregam 2. Oferecem 2 e entregam muito menos. Na verdade, essa foi uma questão que eu entendo que é uma questão já de passado. Porque, em função dessa discussão, a Anatel elaborou regulamentos que se aplicam tanto à banda larga móvel quanto à banda larga fixa, e ela definiu uma qualidade mínima que os acessos devem ter. Essa questão da velocidade, por exemplo, a Anatel definiu o seguinte: nesse primeiro ano, a velocidade média que o usuário deve experimentar na sua navegação tem que ser, no mínimo, de 60% do valor que foi ofertado. Então, se alguém ofereceu 10 mega, vai ter que oferecer, o usuário vai ter que navegar, na média, com 6 mega, no mínimo. Alexander, concordando com você, na média. Sim, mas eu chego lá. E a instantânea? Então, vamos lá. Então, eu chego lá, deixa eu só avançar aqui na média. E daqui a 2 anos, vai ser 80%. Então, isso significa assim, na média, tá certo? O usuário, se a empresa estiver oferecendo 10, o usuário vai estar navegando com 8 mega, tá certo? Bom, e a velocidade mínima, ou seja, também existe uma especificação para a velocidade mínima, ou seja, em nenhum momento, tá, o usuário vai poder navegar daqui a 2 anos com menos que 40% do que foi contratado. Então, se ele contratou 10 mega, ele nunca vai poder navegar com menos de 4 mega. Mas, na média, a média já é 80%, ou seja, é 8 mega. Então, aquela questão, e já foi contratada uma empresa que a gente chama de EAQ, Entidade Aferidora da Qualidade, uma empresa de terceira parte, no caso é a PricewaterhouseCoopers, que montou toda uma infraestrutura, que inclusive de medição da banda larga no Brasil, que inclusive está sendo divulgada pela Anatel, banda larga móvel e banda larga fixa, e os resultados que estão sendo oriundos dessas medições, que são mais de 100 mil medições por mês que se faz. Nós temos aproximadamente 10 mil probes distribuídas aí em escolas, em usuários, em voluntários, que a gente nem sabe quem são, que estão lá fazendo a medição, e os resultados têm se mostrado muito acima dessas metas que eu falei. Eu acho 40% um número inaceitável para daqui a 2 anos. A Anatel está dizendo, hoje em dia é 20%. Então não é uma questão do passado. É a média. Sim, não, mas eu estou falando da mínima. Atualmente, o mínimo que as empresas têm que entregar é 20%. Eu acho um absurdo. Você já imaginou se o seu chefe aqui ficasse satisfeito com 20% da sua capacidade? Imagina se o meu eleitor aceitaria que eu comparecesse a 20% das sessões no parlamento, faltasse 80%. Quer dizer, a banda mínima 20% hoje é um absurdo. E daqui a 2 anos, o mínimo que o setor vai ter que entregar é 40%. Eu ainda acho um absurdo. Eu acho que o mínimo razoável seria 60%, 70%. Agora, 40% daqui a 2 anos, isso não é uma questão do passado. 10 segundos para esclarecer isso. Esse é um problema muito presente. 10 segundos para só esclarecer uma coisa ao deputado Molon. Quer dizer, na verdade, seguinte, a velocidade mínima, tá certo? Ela está atrelada à velocidade média. Se a velocidade média é alta, 80%, significa que ele vai falar na velocidade mínima muito poucas vezes, vai navegar muito poucas vezes. Então, por exemplo, de 100 vezes, para ele conseguir uma velocidade média de 80%, significa que ele vai poder falar com 40%, navegar com 40%, 1 ou 2 vezes, tá certo? Então, o que deve ser considerado é o seguinte, que a velocidade média hoje existe, e olha, é importante que se diga, esse padrão de qualidade que foi estabelecido pela Anatel não existe em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo tem um padrão de qualidade para o acesso à internet como o que a Anatel determinou e que tem obrigado as empresas a fazerem investimentos significativos nas suas redes para poder atingir esses resultados. Senhores, nós estamos infelizmente chegando no final e o que a gente espera é que o Congresso consiga chegar a uma equalização do Marco Civil, consiga chegar aí num texto que consiga aí, garantir a liberdade do usuário e também a sustentabilidade do investimento das empresas. Uma boa noite para os senhores, obrigado mais uma vez pela presença. O Debate Brasil termina aqui, mas na semana que vem tem mais discussão sobre temas que interessam a você. Participe do programa, deixe sua opinião e dê sugestões na nossa página na internet
www.redetv.com.br/Debate Brasil. Uma ótima noite a todos e até o próximo programa. Tchau.